Deus separa coisas novas todos os dias para a gente. E quando você fica um dia sem buscar, você fica sem receber algo que poderia gerar frutos por muito tempo na sua vida. E é por isso que a porção diária é muito importante. Você não fazer nada sem primeiro consultar ao Senhor, não começar o seu dia sem estar na presença de Deus, não tomar decisões sem ter certeza do que Deus quer para você. Isso faz toda a diferença. E o relacionamento com Deus, ele não é algo esporádico, ele é algo rotineiro. E é essa rotina com Deus que determina como você caminha rumo ao seu futuro. Quem aqui crê em Jesus Cristo e já foi batizado, levanta a mão. A maioria de nós. Então você já está? É isso que está escrito? Vamos lá. Quem crer e for batizado, amém. Só que você quer morrer hoje para ser salvo agora? Não. Isso quer dizer que você tem um processo aqui pela terra, não é isso? Sim ou não? Você orando muito ou orando pouco, as suas contas essa semana vão chegar? Mas se você fizer uma campanha forte, baixa o valor lá não, pastor João? Se fizer uma oração forte, tem que pagar. Porque existem coisas que são questão de provisão, e a provisão só chega quando você está no deserto e não tem onde buscar sozinho. Onde você tem como buscar sozinho, Deus deixa você ir. Isso é típico de um pai quando está educando um filho. Eu preciso educar meu filho, que ele faça as coisas que ele pode fazer. Se eu começar a fazer tudo por ele, em vez de ter um filho, eu vou ter um problema em casa. E o pão diário, essa porção diária tem a ver com isso, com essa educação espiritual, com essa disciplina divina que Deus vai nos dando dia após dia. Por isso eu quero te animar, não perca nenhum dia sem estar na presença do Senhor. Pratique. Antes de olhar os problemas do teu celular, olhe a solução dos problemas na Bíblia. Antes de olhar os problemas que chegam pelo e-mail, pelo WhatsApp, antes de olhar os problemas, já comece amanhã com as soluções. Porque Deus tem um alimento diário para cada um de nós. E se você hoje não recebeu o seu, que bom, porque você está aqui hoje e não vai sair desalimentado. Deus tem algo para você. Abre sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. É um livro de apenas 4 capítulos que nós poderíamos lê-lo todo agora e você poderia sair daqui orgulhoso falando que já leu um livro da Bíblia inteiro. Né? Ele, em cerca de 8 minutos, você consegue ler todo o livro de Jonas. Mas nós vamos ler algumas partes. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, abre o nosso entendimento para aquilo que Tu queres falar conosco, comigo e com o Teu povo. Abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos os mistérios do Teu reino, da Tua vontade aqui na terra. Senhor, que a nossa mente hoje seja um celeiro e que as sementes possam cair. Que sejamos boa terra e as sementes possam germinar. Fala conosco, estamos abertos à Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Entendam o seguinte, aqui nós temos um problema. Nós temos um homem que não é qualquer um, é o profeta Jonas, filho de Amitai, que era um grande profeta. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia online, se você tem a Bíblia online aí, alguém tem uma Bíblia online no celular? Sim ou não?
Joga o nome Jonas aí. Você vai ver que ele vai aparecer no livro de Reis pela primeira vez e a sua identidade vai ser confirmada como filho de Amitai. Então nós estamos falando do mesmo profeta. Tanto Jonas aqui, do livro de Jonas, quanto o que nós vamos ler agora em Reis. O que apareceu aí, queridos? Quem diz a referência? 2 Reis 14, 25 diz assim. Pode ler em voz alta, irmã. De Gat-Hefer. Duas curiosidades aqui, ó. Primeiro, nós estamos, segundo Reis 14, é o reino de Jeroboão II. Entenda isso. Que era o melhor reino depois da divisão. Depois que Salomão morreu, Israel se dividiu, nunca mais se unificou. Mas o reino mais equilibrado que teve depois da divisão dos reinos foi o reino de Jeroboão II. Ali levanta-se um grande profeta, filho de um profeta, Jonas. Jonas era tão poderoso que foi ele que profetizou o versículo que a gente acabou de ver se cumprindo, que as fronteiras de Israel seriam restabelecidas, era muito patriota, que os inimigos não alcançariam mais Israel, que as fronteiras seriam restabelecidas, que Deus traria de novo a prosperidade para Jerusalém. E toda essa palavra profética se cumpre pela boca do profeta Jonas, filho do profeta Amitai. Esse é o mesmo Jonas que tempos depois escuta a voz de Deus dizendo: Jonas, agora levanta-te e vai para Nínive. Nínive, capital da Assíria, o maior inimigo de Israel da época. E Deus fala: vai lá e fala para eles que a malícia deles subiu até mim. Só falou isso, não foi isso? E Jonas foi, pagou a sua passagem. De onde vem dinheiro de profeta? De onde vem dinheiro de profeta? Do altar. Ele pega o dinheiro do altar, pega o dinheiro de oferta, paga a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Logo, a presença do Senhor não está em todo lugar. A sua onipotência, a sua soberania, sim. A presença só está no lugar que Ele deu ordem para você ficar. Porque a Bíblia acaba de dizer que ele fugiu para longe da presença do Senhor. A presença do Senhor estava onde? Em Nínive, no meio de uma cidade maliciosa. Ele quis ir para Tarsis. Ele foge. Ele paga. Tem gente que está pagando dinheiro para fugir da presença do Senhor. Tem gente que está gastando o que tem e o que não tem para estar longe do lugar onde a presença está. Tem gente que faz questão de pegar um barco sentido contrário ao destino que Deus desenhou para você. Mas por que Jonas fez isso? Primeiro, a Bíblia vai revelar logo em seguida. Porque ele já sabia que Deus iria fazer o que com a cidade de Nínive? Ele já sabia disso? Não. Ele sabia que Deus iria perdoar Nínive. É isso que Jonas fala. Para que eu vou? Se depois que eu pregar, o pessoal vai se arrepender e você vai perdoar todo mundo. Isso é uma fé que nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Presta atenção. Ele era um fujão, mas um fujão com fé sobrenatural. Porque ele fala o seguinte: eu vou lá, olha o trabalho. Eu vou lá, vou pregar, eles vão se converter, Deus vai perdoar todo mundo e eu vou ter que voltar. Ou seja, vou ter que pregar para o meu inimigo. Acabei de profetizar para restabelecer as fronteiras. Deus restabelece as fronteiras em Israel. Agora eu vou ter que ir lá para o inimigo que fez a bagunça e profetizar que eles serão destruídos a não ser que se arrependam. A maioria de nós, quando recebemos uma ordem de Deus que envolve pessoas que não gostamos, a gente escuta mais a voz da nossa emoção do que a voz de Deus. Só que às vezes, as pessoas que você transforma em seu inimigo estão no plano de Deus para o futuro. E aí você pode se meter no meio de uma guerra que não é sua. E Jonas estava justamente nisso. Deus queria salvar Nínive. E Jonas queria fugir de lá.
Quem vai ganhar essa guerra? Deus. Mesmo sabendo disso, a gente continua lutando contra ele. Deus nos dá uma ordem, a nossa emoção fala mais alto que a ordem de Deus, e a gente tenta viver pela emoção. Só tem um problema. Quando Deus dá uma ordem, vai para a esquerda e você vai para a direita, todo mundo que está contigo afunda junto. Se tem uma coisa que é pegajosa, é maldição. Assim como a bênção também é. A Bíblia diz que Labão insistia para Jacó ficar, porque sabia que a bênção estava com Jacó. E por causa de Jacó, toda a casa de Labão era abençoada. Da mesma forma que bênção é contagioso, se você tem alguém abençoado perto de você, segura essa pessoa para sempre do teu lado, maldição também é contagiosa. Ele paga, entra no barco, o barco começa a entrar numa tempestade terrível, e os marinheiros, muito experientes, percebem que aquela tempestade não é normal, não era vento noroeste, não era a hora disso. Gente, que coisa estranha, que tempestade é essa? Não é tempo de tempestade. Porque as experiências da vida fazem você reconhecer que o problema que você está, às vezes, não é normal. Às vezes tem algo que está causando aquele problema. Então eles começaram a procurar no barco o que poderia ser o problema. E eles encontraram Jonas dormindo. No meio de uma tempestade, todo mundo gritando, eu vou morrer! Tem um homem dormindo. Tem dois motivos aqui. Ou ele tinha muita fé ou ele estava em depressão. Aqui que está em depressão, eu estou para morrer, então. Vou morrer dormindo, que é melhor. Não vejo nada. Que era o caso de Jonas. Jonas tinha muitos problemas psíquicos. Nós vamos ler no capítulo 4, transtornos bipolar, quadros depressivos. Ele pede para morrer 3 vezes no mesmo capítulo. Num versículo ele diz assim, estou extremamente feliz porque a árvore cresceu na cabeça dele, sobre a cabeça dele. No outro, estou extremamente triste, até a morte, porque a árvore morreu. Ou seja, num dia ele estava muito feliz, no outro dia ele estava muito triste. Aí você vai pesquisar agora no Google o que é isso, vai dar lá, transtorno bipolar. No meio da tempestade, o cara está dormindo. O cara quer ficar no quarto trancado. O bicho está pegando aqui fora, crise, não sei o que. O cara, não, vou ficar em casa, não aguento mais sair. Jonas deixava que suas emoções e seus transtornos fossem e falassem mais alto do que a voz de Deus. Só tinha um problema, pessoal. Ele aceitou ser profeta. E tem um problema muito grande quando você entra aqui na igreja, aceita ser usado por Deus e depois finge que não fez esse pacto com Ele. Porque quando você faz o pacto com Deus, Ele vai te cobrar isso. Cada música que você cantou aqui dentro, me queima no fogo, me joga no altar, me chama de lagartixa, me joga na parede. Tem umas, essa é pentecostal. Tem uma que é deixa o menino rodar. É pentecostal, forte. Mas por quê? Deixa eu explicar. Porque tudo que você está cantando diante de Deus no altar, Ele vai te cobrar, tá? Você esquece quando chega em casa, Ele lembra de tudo que você falou diante do altar. Principalmente porque no final você selou com uma oferta. Veio, orou, chorou, cantou, selou com a oferta, voltou para casa e acha que Deus vai esquecer? Deus falou, não, você se entregou para ser profeta. Não, você falou que queria ir para as nações, né? Não, você falou que queria salvar a tua cidade inteira. Tá bom, peraí. Fala o seguinte, larga tudo que você está fazendo, vai lá para Nínive. Só que logo no dia que você está nervosinho, no dia que você está brigando com todo mundo, no dia que você está mal-humorado, está depressivo, muitos de nós temos transtornos psiquiátricos e precisamos tratar. Compulsões, transtornos compulsivos, obsessivos, bipolaridade, pânico, depressão. Isso você tem que tratar da mesma forma. Se sentir uma gastrite, vai ter que ir no médico, vai ter que ir no gástrico. Obrigado, irmão. No gástrico, porque eu ia falar no hebraico original, mas para falar em português para vocês entenderem. O gástrico, você vai ter que ir no gastro, mas quando tem um problema psíquico, você quer oração. E não resolve o problema. Não porque Deus não é poderoso para fazer, é porque Ele colocou ordem nas coisas, Ele colocou a ciência à sua disposição também. A gente vai perdendo muito com Deus, porque nós vamos dando mais voz à emoção, aos problemas do dia a dia,
do que é o pacto que fizemos com ele no passado. E quando ele nos dá uma ordem, a gente não entende, ou então entende que é desobedecer. Só que tem um problema. Ele gasta um dinheiro que vem do altar, porque dinheiro de profeta vem do altar, compra aquela passagem, entra num barco que não era o destino final, não era o lugar que Deus preparou para ele. Logo ele está fora da presença do Senhor, e fora da presença do Senhor tem tempestade e gritaria. Tem ranger de dentes. E no meio daquela tempestade, os marinheiros falaram: tem que ter alguma coisa errada contigo. Todo mundo está desesperado, já jogamos a carga fora e você está dormindo? Qual Deus você serve? Ele falou: sirva ao Deus de Israel. E não precisa mais jogar carga no mar, porque o problema sou eu. Eu deveria estar em um lugar e estou em outro. Pode me jogar no mar. Olha o que Jonas falou: senão todos vocês vão perecer. Uma das coisas que mais trava o teu futuro é estar num barco que você não era para estar. Porque existem pessoas que vão fazer esse barco afundar. Existem pessoas que só por estarem fora do propósito já vão fazer você errar e pecar. E você está só do lado. O marinheiro não pecou, o marinheiro não errou, o marinheiro estava trabalhando num dia normal, mas poderia morrer afogado numa tempestade por causa de um que estava fora do propósito. Então, cuidado com o barco que você entra. Porque o barco que você está determina não só o destino que você está indo, mas se você vai chegar lá. Porque muitos vão morrer no caminho. Eles jogam Jonas no mar e um grande peixe engole Jonas. E aqui está um milagre. Porque essa história é muito incomum. Um grande peixe, vamos supor que for uma baleia, engolir um ser humano. Mais incomum ainda é que ele vai para o estômago da baleia, fica vivo ali, e por 3 dias ele vira o homem mais espiritual do mundo. Parece até eu e você quando entra no deserto. Aí ele começa a orar. O cara que estava resmungando, não, é muito engraçado, depois você lê. O cara que estava resmungando, falando que eu vou mesmo para outro lugar, ei, Nínive, eu vou para Tarsis. E esse cara, quando vê que está em apuros, fala: Senhor, Deus, vou ler a oração, que é tão espiritual. É como a gente fica quando está em apuros, pastor João. A gente fica assim, ó. Orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe. Capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares. Aí começa a ver até poeta. E correntes das águas me cercaram, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Mas eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor, fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor Deus meu, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo e observava as falsas vaidades, deixam a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votarei, pagarei. Do Senhor vem a minha salvação. Versículo 10. Então falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Calma que esse homem espiritual aqui, daqui a pouco vai voltar a ficar nervosinho e pedir para morrer de novo. Porque assim é a vida do ser humano. Está em apuro: Senhor, eu te amo. Está aqui, Senhor, meu voto, tudo que eu tenho. Alabaxi, fala aí, prega no ônibus, quer ir para o meu... Ih, gente, você encontra o cara em tudo quanto é lugar orando. Eu voltarei a ver teu santo templo, meu pai. Um capítulo depois ele já está gritando de novo, está falando que quer morrer, que aquele povo não serve de nada. Mas só que tem o seguinte: existe um poder muito grande no clamor, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Estar na barriga do peixe era uma maldição. Da mesma forma que Jonas é citado 3 vezes na Bíblia. Olha que coisa interessante. Isso é um estudo interessante para você. Ele é citado no capítulo 14 de 2 Reis,
é uma base histórica da vida de Jonas, de que ele existiu. Depois ele vem num livro inteiro sobre ele, que muitos teólogos liberais tentaram contestar a autenticidade de Jonas, do livro de Jonas. Mas depois, no Novo Testamento, vem Jesus. Jesus. Ele podia citar qualquer profeta. Mas quando os fariseus falaram assim, dê-nos um sinal. Ele falou assim, não vou dar sinal nenhum para essa geração má e adúltera, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como ele ficou 3 dias no ventre da baleia, da barriga, na barriga do grande peixe, baleia eu estou botando aqui, né, do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no ventre da terra. Ele compara o processo de Jonas com o processo de Jesus. Por quê? Porque quando Jonas sai do peixe, ele salva uma cidade inteira. Quando Jesus sai do túmulo, ele salva a humanidade inteira. Agora calma. Jesus pregou 3 anos e meio e formou 12. 3 anos em carne e osso, fazendo milagre, só formou 12. Quando ele sai do ventre da terra, 3 dias depois, as nações da terra começam a segui-lo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Assim como ser pendurado no madeiro, estar dentro de um túmulo era maldição para os judeus, assim como estar dentro de uma baleia engolido por um peixe era uma maldição, Deus é especialista em transformar as besteiras que você fez na vida, que te levou para a barriga do peixe, em bênção. Sabe por quê? Porque Jonas não chegou de barquinho em Nínive para anunciar o evangelho. Começou a vir uma baleia. E você sabe que até os dias de hoje, milênios depois, como uma baleia vem para atracar no mar assim, começa a chamar a atenção. A Globo vem filmar, é uma festa. Você imagina milênios atrás, todo mundo correndo, meu Deus, tem uma baleia próxima ao mar, e a baleia vem chegando, e vem a cidade toda correndo para ver que peixe era aquele. Meu Deus, está chegando, está na areia. E de repente, aquele grande peixe cospe um homem que estava lá dentro, e ele sai gritando, arrependei-vos, porque em 40 dias Deus pode subverter Nínive, mas se vocês se arrependerem, Deus pode ter misericórdia de vocês. E a Bíblia diz que ao vê-lo, ao escutar aquela pregação, os homens começaram a rasgar suas roupas, a jogar cinza nas suas cabeças e se arrepender diante do Deus do céu. A maldição de Jonas foi justamente o poder de convencimento para uma cidade inteira se converter. Deus dá ordem ao peixe para que vomite Jonas aonde? Deus dá ordem ao peixe para vomitar Jonas aonde? Em que cidade? Em que cidade? Qual era a cidade que ele tem que ir? E ele estava indo para onde? Mas Deus vomita ele aonde? Através da baleia. Porque o teu processo sempre vai te vomitar no teu destino final. Tudo que você está passando é só para que você não fuja nem para a direita nem para a esquerda, para que você chegue aonde você tinha que chegar. E às vezes você está reclamando disso, está passando sem saber que no dia que Deus perceber que as tuas orações chegaram como a de Jonas chegou, você vai ser vomitado no teu propósito, no teu destino, e as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Capítulo 4 de Jonas. Tem algo interessante. Já estou encerrando. Capítulo 4 de Jonas. Abre comigo. Rapaz, eu fechei aqui. Aqui. Está aqui. Gente, é que nessa Bíblia aqui eles botaram Jonas numa parte mais escondida. Jonas capítulo 4. Vamos começar do versículo 10 do 3. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Ou seja, Deus viu o arrependimento de Nínive e não amaldiçoou, não destruiu Nínive. Versículo 1 do capítulo 4.
Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Como um profeta do Senhor pode ficar irado com a salvação de uma pessoa? É simples. Como eu falei, Nínive era a capital da Síria, dos inimigos. Tem gente que ora, Senhor, salva todo mundo, menos aquela minha vizinha, Senhor, que está 30 anos me infernizando. Ela pode levar mesmo. A única forma de você ser filho do Altíssimo, diz a Bíblia, é: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e serás chamado filho do Altíssimo. Você não é filho de Deus porque anda com Bíblia debaixo do braço. Você é filho de Deus porque alimenta o seu inimigo, dá água para ele, abençoa ele, fala bem quando ele fala mal. E Jonas estava com raiva porque Deus queria salvar quem ele queria ver morto. Jonas estava com raiva porque Deus não é que nem a gente. Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer salvar só os nossos, meus amigos. Salva só meus amiguinhos. Deus está querendo salvar todo mundo, inclusive quem te fez mal. A mesma misericórdia que Deus usa para você nos teus pecados, Ele usa da mesma misericórdia para quem te fez mal. Porque Deus é justo. E Jonas não aguentou com isso. Emocionalmente para ele foi muito difícil. Ver uma cidade inteira ser salva, uma cidade que ele queria ver destruída, agora salva por causa da misericórdia de Deus. E orou o Senhor e disse: não foi esta minha palavra, estando eu ainda em terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, longânimo, em grande benignidade, e te arrependes do mal. O que Jonas está falando? Eu tenho tanta fé que eu já sabia que isso ia acontecer. Não faltava fé para Jonas. Faltava maturidade emocional. Fé ele tinha. Ele já até sabia o que ia acontecer. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Qual é o quadro clínico? Um pouquinho que você entende. Qual é o quadro clínico que a pessoa tem que estar para pedir o suicídio? Depressão, algum tipo de como é que fala, lunático, de alucinação, ou o cara está debaixo de uma alucinação, ou o cara está debaixo de uma depressão profunda. Aí o cara vai e pede para morrer, porque fora isso você não consegue. Quer ver uma coisa que você não consegue? Tenta um dia arrancar um dos dedos das suas mãos mordendo. Fala assim, eu vou arrancar esse dedo. Eu vou apertar tão forte que eu vou arrancar. Tenta. Tenta aí, Calhau, para ver se dá certo. Com a mão. Com o dedo. Com a boca. Sabe por quê? Quando você começa a apertar e passa um pouquinho da dor, o cérebro dá uma ordem automática para o dente parar. Porque existe todo um instinto de autoproteção no seu corpo. Então você tenta morder, passou de uma certa grau de força, você não consegue mais. Você nunca vai conseguir arrancar o dedo com as mãos. Quer dizer, arrancar os dedos com as mãos. Ninguém entendeu nada, esse que é o bom, né? Todo mundo forte, hein, pastor? Arrancar os dedos com a boca, com o dente, né, varão? A gente até anotou, talvez já anotando forte essa revelação. Deus vai mostrar mais para frente o que ele quer dizer com isso. Peço-te, pois, versículo 3, que tira a minha vida, porque para mim é melhor do que morrer. É melhor morrer do que viver. Versículo 4, olha o que Deus fala para ele: fazes bem que assim te ires. Ou seja, você está com razão de estar com tanta raiva, Jonas? Aqui começa uma sessão de psicologia entre Deus e Jonas. Será que é isso mesmo, Jonas? Você tem razão para estar gritando dessa forma? Você tem razão para estar irado dessa forma? Qual é a razão? O que eu te fiz? Já viu quando você conversa com o teu filho que está revoltadinho? Não é assim que a gente fala? Gente, o que eu te fiz? Te dou tudo, te dou danoninho, compro um negócio. O que eu fiz para você fazer um negócio desse? Quem está entendendo aí diz amém? Amém. Só os pais e as mães responderam. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade e fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria àquela cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira e ali subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra para a sua cabeça.
a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo. Olha só, o cara pediu para morrer, agora ele está alegre em extremo, não está alegrinho. Está alegrinho não, está extremo. Nasceu uma sombra! Ah, vai, muito bom, nasceu uma sombra. A Bíblia diz que ele está alegre em extremo. Por causa da boboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme. E Deus vai lá, está alegrinho? Vamos curar essas emoções. Deus enviou um verme, no dia seguinte, no subir da alva, que feriu a boboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento caloroso oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, é melhor eu morrer do que viver. Pronto. Aí, de novo, a extrema alegria vai embora, o sol está batendo na minha cabeça, agora eu quero morrer. Você conhece alguém que é assim? Não aponta o dedo, só pensa. Você conhece alguém que é assim, irmão? Um dia quer viver, um dia quer morrer. Um dia fala eu te amo, um dia fala eu te odeio. Um dia fala, nossa, meu amor, você está um príncipe hoje. Outro dia fala, seu cavalo. Graças a Deus, está acontecendo mais lá em Carapicuíba isso, mas aqui em Alphaville às vezes acontece. Oh Deus, fala aí, Senhor. Então disse Deus a Jonas, olha o que Deus vai falar para Jonas. Fazes bem que assim te ires por causa de uma boboreira? E ele disse, faço bem sim. O homem estava revoltado, já estava discutindo com Deus. Deus calminho numa sessão de psicologia. Você faz bem ficar tão irado, porque era só pergunta que Deus fazia. Deus não estava impondo nada, Deus só estava fazendo pergunta para ele. Você faz bem ficar tão irado assim, Jonas? Faço bem sim. Estou revoltado até a morte. Disse o Senhor, você teve compaixão de uma boboreira, na qual você não trabalhou, nem fez crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Jonas, como eu não hei de ter compaixão? Agora ele vai fazer Jonas, ele colocou a situação da boboreira para Jonas ter algum ponto de contato para se colocar no lugar de Deus, para praticar a empatia, para entender como Deus pensava. Aí olha o que Deus fala. Se você está revoltadinho com essa boboreira que você não plantou, não fez nada, que nasceu num dia e morreu no outro, aí ele fala assim, ó, se coloca no meu lugar. Como eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Se você pudesse dar um nome para a expressão, olha, essa pessoa não sabe discernir a mão esquerda da direita. Qual o nome que você daria para essa expressão? Ignorante. Muito bem. Essa é a expressão correta. Uma pessoa que não sabe distinguir uma coisa lógica, ela está debaixo da ignorância. Então, além de estar no barco errado, você tem um outro inimigo do teu futuro, a ignorância. Se eu te falar uma coisa, o teu maior inimigo não é o diabo, é a ignorância. Porque o diabo a gente expulsa aqui com oração. A ignorância, meu irmão. Para você convencer o ignorante que 2 mais 2 vai dar 4, é difícil. O ignorante, quando cima com alguma coisa, ninguém tira da cabeça. Ele acredita num negócio e acabou. E a ignorância daquele povo estava levando uma cidade inteira à destruição. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que não leva em conta o tempo da ignorância, eles estariam destruídos. Tem 2 coisas que eu quero que você reveja hoje. 3. Primeiro, como anda a sua vida emocional? Porque se tiver que nem a de Jonas, quando Deus te chamar, você vai preferir escutar a voz das tuas emoções do que a voz de Deus. Terceiro, em que barco você anda entrando? Segundo, né? E terceiro, você ainda está mergulhado na ignorância ou já está no processo de sair disso? Porque o que mata a ignorância
é uma arma só: o conhecimento. O que mata o desequilíbrio emocional é uma arma só: os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança. E o que mata a falta de discernimento para você entrar num barco errado é a experiência de vida. Você viu que os marinheiros reconheceram que algo estava errado, porque eles já tinham velejado muitas vezes, e não é assim que tempestade vem. Hoje eu acordei com uma dor no corpo. Quem já teve aqui dor nas costas, ao mesmo tempo um pouquinho de dor de cabeça e fica meio febril? Quem já teve isso? Levanta a mão. Todo mundo, né? Não, vou repetir, peraí. Quem aqui já teve, acordar com aquela dorzinha nas costas chata, fica meio ardida as costas? Aí você com uma febrinha, com aquela dorzinha de cabeça. Quem já teve isso? Levanta a mão. O resto nunca teve, Senhor, já pode levar que está tudo todo mundo bem. Aí, quem já teve? O que você acha que é isso? Gripe. Tem mais algum diagnóstico aqui? A irmã ali já deu gripe. Que quem não é médico, irmão, tem diagnóstico na ponta da língua. Ele veio e fala gripe. O médico fala, vamos lá no consultório, vamos fazer os exames. Mas não, o povo não. O povo dá 3 diagnósticos de uma vez só na olhada. É gripe ou é câncer ou um tumor, não tem jeito, vai ter que... Eu lembro que o meu avô, pai do meu pai, pastor Misael, ele era hipocondríaco. Sabe o que é hipocondríaco? É a doença, né, uma doença psíquica de você achar que está sempre doente. Então, quando meu avô completou 70 anos de idade, ele fez a primeira reunião com a família para anunciar que iria morrer. Ele morreu aos 98, só para você entender, mas vamos começar com 70. Com 70 ele reuniu, mostrou o testamento. Falou, infelizmente, está crescendo algo aqui. Aí minha avó, mas está crescendo o quê, Misael? A gente já fez exame, não deu nada. Mas está aqui. E eu tenho sentido a cada noite e tal. Aí no outro ano, não deu mais para sustentar o negócio. Falou, gente, descobri, estou com AIDS. Aí minha avó, está com AIDS como, Misael? Foi uma transfusão que eu fiz. Aí taca exame no velho, faz tudo. Passa um ano, estou com aneurisma, já está do tamanho de uma laranja. Infelizmente, essa vai ser o nosso último Natal. Foram 18 natais se despedindo do meu avô. Tu acredita? Quando ele morreu de verdade, os tios, os primos de rir, falaram, agora foi, porque... A gente estava tão preparado emocionalmente para a morte dele, que teve cafezinho, teve coxinha de galinha no velório, foi uma beleza. Porque... Mas tem gente, pessoal, que pela ignorância não sabe, não tem experiência para identificar o que está acontecendo. Aí hoje eu acordei com uma dorzinha nas costas, acordei com uma dor de cabeça. Aí na hora minhas pessoas falaram, toma um Tilenol, porque é gripe. Eu falei, não é gripe não. Não é gripe não. Hã? Pode. O pastor querendo me quebrar aqui. Eu vou pedir para algum diácono segurar o pastor João aqui, por favor. O que é isso? Hoje começaram a chegar os preletores da Conferência Destino, amanhã já começou a montagem de som, de palco, 4.100 líderes inscritos, 2.500 pastores de mais de 25 nações diferentes. Aí, estou sem gripe há 2 anos. No dia que começa a chegar os pastores de fora, vem e eu acordo todo quebrado? Não. Eu sou que nem aquele marinheiro lá, falou assim, ó, esse vento aqui que está vindo não é normal, não. Tem alguém aqui que está em pecado. Aí eu reuni todo mundo lá em casa. Quem está em pecado aqui? Joaquim, tadinho, tem 20 dias. A gente ungiu o Joaquim e acabou. Resolvemos. Meu irmão, mas oramos por tudo, ungimos tudo. Cachorro, mosquito estava passando, unge. Passou pela casa, unge. Porque tem coisas que você já sabe que não é natural, porque você não está mais na ignorância. Você sabe reconhecer que isso não é comum.
Tem dor que é comum, tem dor que você tem que repreender na hora. Pois Satanás colocou para te impedir de alguma coisa. Tem inimizades que são comuns, a pessoa é chata de se lidar mesmo, mas tem inimizade que o diabo colocou um negocinho ali para separar e impedir uma grande bênção entre vocês. Você tem que ter esse discernimento, esse treinamento de vida para falar, isso aqui não é comum não. Eu vou lá resolver com essa pessoa logo agora, olha, eu vou lá começar a orar por essa dor que eu estou sentindo agora, porque não é comum, é espiritual e vai sair em nome de Jesus. Eu sei que se Deus te trouxe aqui, querido, é porque muitos de vocês já fizeram promessas no altar e preciso estar alinhado com essa história de Jonas, aprender a história de Jonas. Porque depois que a gente se entrega no altar, não tem jeito de voltar atrás. A Bíblia diz, ai daquele que lança a mão no arado e olha para trás. O crente que resolve voltar para o pecado é uma desgraça. Porque você nunca mais consegue pecar em paz. Está lá para pecar, você fala, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus, meu Deus, calma aí, moço, espera aí, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Você não consegue mais pecar em paz. Então se entrega no altar de uma vez, entra no barco certo, não escuta a voz da tua emoção que está falando agora, nem da depressão, nem de qualquer transtorno, escute a voz do Espírito Santo, vai para o lugar que Ele mandou, porque de um jeito ou de outro você vai chegar lá, ó, Jonas desobedeceu, acabou em Nínive. O problema é que com a tua desobediência o processo vai ser mais difícil. Então escolha obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Fique em pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, aqui tem pessoas comprometidas com a tua palavra, comprometidas com o teu amor. Pessoas comprometidas, Senhor, com aquilo que tu estás fazendo na terra. Pessoas que se entregaram no altar. Pessoas que vão estar no barco certo, vão sair da ignorância. Senhor, em nome de Jesus, vão escutar a tua voz. Vão matar, Senhor, todo o desequilíbrio emocional com os frutos do Espírito, com a mansidão, com o domínio próprio. Pessoas, Senhor, que não vão cometer os erros de Jonas, Senhor, mas vão seguir rumo ao alvo, ao destino final. E se algum deles, Senhor, já errou por acaso e hoje está num processo, está na barriga do peixe, assim como tu transformaste maldição em bênção na vida de Jonas, Senhor, transforma na vida desse povo também. Porque eles serão levantados, eles serão erguidos, eles serão vomitados no destino final. E quando todos verem de onde eles saíram sobrenaturalmente, vão acreditar no que eles falam. Eu declaro que muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho por causa das suas palavras. Muitas pessoas serão atingidas pela graça do Senhor por causa das suas palavras. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória